A descentralização política e financeira propagada em um paradigma pós-Constituição de 88 permitiu a democratização no interior das escolas, com a possibilidade de eleições diretas para diretores e a criação de conselhos escolares, como parte de um processo democrático que estabeleceu também a responsabilidade de diretores na aplicação do controle dos recursos financeiros descentralizados. Neste contexto, insta a registrar que o programa Fundo Rotativo é um instrumento de repasse de recursos aos estabelecimentos de ensino da rede estadual, para manutenção e outras despesas relacionadas com a atividade educacional. Nas palavras do sociólogo francês Jean-Claude Fourquin, a escola é um mundo social com características de vida próprias, seus ritmos, seus ritos, sua linguagem, seu imaginário, seus modos próprios de regulação e transgressão, seu regime próprio de produção e de gestão. Assim sendo, os diretores, envoltos em tais especificidades, utilizam os recursos do fundo rotativo para suprir as necessidades da escola com manutenção, recuperação, conservação de prédios, etc. Embora imersos nas particularidades do ambiente escolar, os senhores, como gestores, terão de empregar os recursos dentro das normas e princípios que regem a administração pública. A aplicação dos recursos, portanto, segue o que determina a lei. Ao gestor do fundo rotativo cabe cumprir a legislação. Aproximando-nos do final do curso, cabe mais uma vez frisar o contido no caput do artigo 37 da Constituição da República, o qual estabelece que a administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É importante tratar, ainda que de forma breve, cada um dos princípios expressos no referido artigo. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade, no direito administrativo, significa que o gestor público deve agir sempre dentro dos limites da lei. Isso significa que todas as suas atuações devem ter fulcro em algum diploma legal. Princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade possui natureza ambivalente. Isso significa que, por um lado, o gestor público não deve utilizar-se dos atos da administração a fim de promover sua figura. E, por outro lado, o princípio da impessoalidade garante a isonomia, a igualdade entre os administrados. Exemplo de expressão do princípio da impessoalidade é a realização de certames licitatórios, assim como a realização de concursos públicos. Princípio da moralidade. De acordo com o princípio da moralidade, o gestor público deve pautar-se sempre por uma conduta íntegra, honesta, dentro dos limites da ética e da probidade. Princípio da publicidade. Os atos administrativos devem ser públicos, de modo a garantir-se sua transparência. É importante, todavia, não confundir a ideia de publicidade com a ideia de propaganda. Princípio da eficiência. O princípio da eficiência gera uma ideia de presteza, de rendimento funcional, de responsabilidade no cumprimento dos deveres impostos a qualquer agente político. É a ideia de que não deve haver nenhum gasto desnecessário dentro da administração pública. Como último ponto, é importante discorrer sobre as eventuais sanções aplicáveis a todos aqueles que malversarem o dinheiro público. O Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado do Paraná, em seu artigo 291, estabelece penas disciplinares aplicáveis. Considerando-se a natureza e a gravidade da infração, os danos que dela provierem para o serviço público, assim como os antecedentes funcionais do servidor, podem ser aplicados as penas de advertência, repreensão, suspensão, multa, destituição de função, demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Além disso, aplicáveis às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Além do que, a improbidade administrativa pode resultar em penas previstas em lei específica, além das sanções judiciais cabíveis. Ao longo do curso, foram examinados diversos deveres e responsabilidades dos gestores, em especial no que diz respeito à realização de processos licitatórios, à fiscalização e execução de obras públicas e à prestação de contas. Por certo, esta série de vídeos não teve o condão de exaurir as matérias, nem mesmo de elencar todos os deveres dos gestores, mas esperamos que tenha alcançado o escopo de, ao menos em linhas gerais, estabelecer um norte para todos aqueles que em qualquer instância sejam responsáveis pela administração do erário. Muito obrigado.